Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Ana Dantas A Dani Novaes. e hoje nós vamos trazer um assunto um pouco polêmico, né, não, Dani? É um assunto que vai trazer mais uma reflexão aí para quem estiver ouvindo, mas a gente tem certeza que vai ajudar de alguma forma. E aí, no final, a gente quer saber se vai fazer sentido para você tudo que a gente vai falar hoje. E já segue a gente aí, já envia para as suas amigas, para os seus amigos, compartilha. E não deixe de comentar e dizer qual foi a sua opinião sobre esse assunto de hoje. Mas, Dani, e aí? O que a gente vai falar hoje? Bom, vamos lá. O tema de hoje é: nem tudo que funciona flui, porém, tudo que flui funciona. A gente Forte, já hein? começa, é isso aí. A gente já começa com essa frase, que é o nosso tema de hoje, para que você que esteja aí do outro lado comece a refletir sobre isso. Eu vou repetir. Nem tudo que funciona flui, mas tudo que flui funciona. Certo, Carol? Certo. E antes de começar, Dani sabe que eu gosto sempre de... Sou um pouquinho meio metódica. Então, fui eu procurar o que significa funcionar e o que significa fluir. Só para clarear aqui e dar um norte no que a gente vai falar. Funcionar significa exercer uma função, estar em exercício, trabalhar, servir, estar em atividade. Uhum. Fluir, correr com certa abundância, ou em fio, a propósito de líquido, manar. E aí, Dani? Forte, hein? Bem Ó, forte essa última palavra aí. É, vamos começar a contextualizar e trazer para que você reflita sobre o que você vive hoje no seu dia a dia, né? Vamos lá. Sabe aquele momento que parece que você está fazendo tudo certo, né, Carol? Tá tudo certo, você está fazendo, você está acontecendo, mas por alguma razão que você não sabe, simplesmente as coisas não acontecem. o E negócio aí não anda. o troço não anda, e você fica assim, caramba, eu tô fazendo tudo certo, é isso aqui, mas as coisas não andam. E aí você segue os passos, faz o que funciona, né? O que tá ali, segue um roteiro, ou segue a regra. É tipo assim, você segue a receita do bolo, mas parece que algo tá faltando. Isso tudo acontece porque nem tudo que funciona flui, certo, Carol? Sim. Por outro lado, como a Carol falou, quando algo flui de forma natural, é quase como se Deus, né, o universo, não sei, conspirasse ao nosso favor. Para pensar agora num rio, num riacho. A água desce num fluir que você não consegue entender. E aí, não é que ela está funcionando, ela flui na correnteza, né? Uma cachoeira, quando vai descendo aquela água que forma o lago, ela está fluindo. E aí não tem obstáculo, né? Porque quando ela para, a água para num obstáculo, num poço, ela para de fluir. E ali ela só funciona, como se fosse uma piscina. Mas a maneira como que a gente vai enfrentar isso, vai lidar com isso, precisa ser leve. E ela precisa ser coerente com aquilo que a gente acredita. Concorda, Carol? Sim. Quando eu penso assim, você estava falando, e eu estava assim, qual é a imagem que vem na minha cabeça sobre funcionar? Na minha Uhum. cabeça, quando você falou fluir, era isso, era o rio mesmo. E às vezes a gente até no rio, ele até tem obstáculos, tem pedras, tem troncos às vezes chove pra caramba, quebra uma barreira, mas quando não é o destino dele parar, a força da água é tão grande que ela vai empurrar o que Verdade, tiver na frente. verdade. É, e aí ela empurra até chegar no destino final dela, que seja jorrar no mar, que seja cair numa piscina, cair num poço, enfim. E ela também vai encher até um limite, porque aquele ali é o destino dela e ela vai funcionar para aquela
situação, para aquele objetivo. E quando eu penso em funcionar, me vem uma roda na cabeça. Não sei por quê, mas me veio uma roda. Nossa, sabe o que que eu lembro? A gente que é formada em administração, sabe a teoria? Não, na verdade, quando começaram as grandes fábricas que foram construídas para a fabricação de carro, etc. Eu lembro. Veio isso, cara, veio isso. Tipo, na verdade, não foi nem uma roda, veio uma roldana, sabe? Uhum, Uma engrenagem. E aí ela tá ali por um objetivo e ela já entra para funcionar. Ela não tem sim, como fluir, porque ela nasceu para aquele objetivo ali de funcionar. E aí, quando vem algum obstáculo, ela para, ela emperra, ela verdade. quebra e ela não volta a ser do jeito que ela era e nem volta com mais força porque ela simplesmente para. O obstáculo tem esse poder de parar algo que funciona. E na nossa vida, se a gente for trazer para a nossa vida, quando a gente está funcionando num trabalho, funcionando num relacionamento, funcionando em ambientes, em organizações, quando a gente está ali porque não gosta, ou está fazendo algo que não dá prazer, ou, não, ou a gente não tem discernimento para saber que não é a hora da gente estar ali, que não é o local para a gente estar ali, qualquer obstáculo que vier vai atingir e geralmente atinge para paralisar. Seja um obstáculo que vai causar medo, seja um obstáculo que vai mexer com o teu emocional, que vai gerar gatilhos emocionais em você. Nada do que vai acontecer de obstáculo vai ser para cooperar com o teu bem, né? Verdade, Nada vai ser. E verdade. quando você está fluindo, que é o que você falou, que parece que algo maior coopera para aquilo, é porque não tem a ver com o objetivo, tem a ver com o propósito, né? Total, total. É exatamente isso, assim, eu acho que essa é a palavra, assim. O que você falou do funcionar, quando você está indo nessa linha das coisas estarem funcionando para você, você já parou para pensar que é como se a gente tivesse preso numa armadilha? A gente cai num lugar e o que funciona literalmente se transforma numa armadilha e te mantém presa ali. Porque você só está funcionando, só está funcionando. O que a gente fala é como se a gente tivesse. Você está vivendo ou sobrevivendo? E aí no Sim. funcional você está sobrevivendo, né? Você não está vivendo. Você está fazendo com a força do seu braço porque você quer que funcione, mas não está funcionando, não está fluindo. Por outro lado, o fluir, que foi o que você falou muito bem, ele vai de encontro com o nosso propósito, com a nossa essência. E aí, quando isso está muito ligado, a gente tem falado muito sobre valores, sobre essência, sobre propósito, é, as coisas começam a acontecer naturalmente. Você olha para o lado e você fala assim, gente, mas como que isso está acontecendo? Mas como que isso está fluindo? Nossa, a gente até fala, verbaliza isso, né? As coisas estão fluindo porque vão acontecendo naturalmente na nossa vida, entendeu? E sabe o que que eu vejo? Assim, que é uma coisa que tem acontecido muito e eu ficava muito intrigada. Eu falava assim, nós somos cristãs, né? Eu falava assim, Deus, não é possível. Eu faço tudo certo. É igual aquele vídeo que fala assim, eu não tô matando ninguém, eu não tô roubando de ninguém, eu não tô passando em cima de ninguém, não tô corrompendo, não tô quebrando princípio. Por que que as coisas não rompem? Mas ao mesmo tempo, eu acredito também que às vezes é, a gente está em certos ambientes, em certos lugares, em certos relacionamentos, ou até mesmo na nossa família ou com amizade, que pode estar só funcionando por um tempo estrategicamente, sabe? Uhum, Para te uhum. moldar, para que um dia você possa fluir, transbordar na vida de alguém ou no lugar que você estiver. E aí, eu falava assim, cara, mas tudo bem, eu penso isso de que parece que eu não tô rompendo, parece que eu tô presa, parece mesmo que é um muro assim, você não passa, você não rompe, você tá fazendo, você tá aprendendo coisa nova, você tá evoluindo, você sabe que para os outros pode não ter mudança visível nenhuma, mas dentro de você, caraca, o que mudou, Verdade. o que você aprendeu, o que você desconstruiu, e aí eu vejo que mesmo assim, todos os dias, as misericórdias, eu entendi que é isso, que eu não entendi, eu só falava, mas eu não entendia. As Uhum. misericórdias se renovam porque vem estratégia nova, vem criatividade, vem força do nada, vem ideias que você olha assim e você fala, cara, eu nunca teria essa ideia.
Então, eu acredito também que o funcionar, se for uma coisa que não é do nosso braço, tá? O funcionar, às vezes, é estratégico para que a gente possa fluir em algum momento. Faz todo sentido, né? É aquilo que a gente sempre fala, né? Tudo dá sinal, né? Eu falo isso sempre, assim, as pessoas dão sinais, o teu ambiente vai te dando sinal do que está acontecendo, do que está por vir, e a gente precisa estar atento a esses sinais, né? Porque realmente o que está funcionando hoje pode ser uma estratégia para que você flua depois. Eu estava na terapia há pouco, e uma das coisas que eu ouvi essa semana, e eu até trouxe, é que Deus, né, Deus primeiro nos muda, depois nos molda e depois nos move. Então, eu acredito que esse processo de moldar é nisso que a gente tá funcionando, sabe? Assim, o moldar, para mim, tem muito a ver com funcionar. Ele está te moldando e você ainda é uma pessoa que, de repente, não entende muito daquilo ali ou daquele assunto, não sabe para onde ir, você está sendo moldada. Mas quando ele te muda, né? Quando ele te move, na verdade, você começa a fluir porque você já mudou, você já foi moldada de alguma forma, e você começa a fluir. E o fluir, eu volto a dizer, o fluir para mim, o que eu percebo é que quando ele está conectado com a tua essência, com a tua verdade, você às vezes nem percebe que está fluindo, mas o teu redor, as pessoas que te conhecem, convivem com você, começa a perceber a tua leveza. E eu acho que essa leveza vem desse fluir, de ser algo Sim. leve, sabe? Eu E acredito eu muito nisso. vejo que é uma coisa que, por mais que você tente fugir, você não consegue. Você não consegue. E outra palavra que veio à minha cabeça é sobre construção. Todo fluir é para construção de algo, né? Por Uhum. exemplo, a água tá, como a gente deu exemplo aqui, a água está fluindo para um lago. Ele está construindo o nível daquele lago. A água está caindo numa piscina. Ela está construindo o nível daquela piscina. E ela vai construir o nível que você deixar ela construir. Então, você tem que se disponibilizar, né? Trazendo Sim, para a gente, você tem que se disponibilizar. Você pode estar fluindo fraco, médio ou forte. A questão vai ser o quanto você se disponibiliza para fluir, o quanto você se coloca nesse ambiente, nesse rio, para ele deixar você se levar. Então, é uma decisão. é uma decisão, é Tá ficando verdade. profundo, hein? Tá ficando profundo. Você que está ouvindo aí, deixa nos comentários, deixa seu comentário aí para a gente saber o que você está achando desse tema. Mas sabe uma outra coisa que eu paro para pensar aqui? E a gente vai trazer agora um como, né? Principalmente trazer algumas perguntas de reflexão para você que está ouvindo, entender um pouco mais desse funciona e desse fluir, como é que a gente faz isso, porque como que realmente a gente pode transformar o que apenas funciona, né, vamos dizer assim, em algo que realmente flui, né? Vamos pensar que o que está funcionando tá sendo uma estratégia para que a gente possa fluir. Então, sei lá, quando eu olho para minha vida profissional, assim, durante muito tempo, eu sempre amei o que eu gosto, né? E eu achava, hoje eu tenho mais esse discernimento, vamos dizer assim, que eu funcionava muito bem, né? Eu sempre me achei que eu funciono muito bem ali naquela posição, dentro daquilo que eu sempre fiz. Mas eu entendi que eu só fluía quando o trabalhar com pessoas quer fluir para mim. Não é o cargo, não é a posição, não é a empresa, mas é o estar com pessoas. É poder trazer isso de conhecimento e desenvolvimento em qualquer lugar. Eu não preciso estar dentro de um ambiente corporativo, de uma empresa e tal, para que isso aconteça. Então, isso flui dentro de mim. O engraçado é que Carol e outras pessoas sempre falavam assim: ah, não, mas você fala disso com uma facilidade, você traz isso com uma facilidade. E aí hoje eu tenho esse discernimento, porque isso flui dentro de mim, né? Não é uma coisa que funciona. Eu tinha um cargo, eu tenho um cargo, eu vou ali e funciono dentro daquela posição.
Não sei se está fazendo sentido para alguém que está ouvindo, mas hoje, trazendo esse exemplo para ficar mais claro, eu funcionava e hoje eu consigo fluir, porque o meu fluir, isso faz parte do meu dia a dia, isso faz parte de quem eu sou, entendeu? Sim, faz todo sentido. E, cara, aí ficou engraçado, né? Eu nem tinha pensado nisso antes do podcast, quando a Dani trouxe esse assunto. Mas essa questão do funcionar como estratégia ficou tão claro agora. Claro, é só para quem crê, né? Não, e eu tô aqui falando assim, cara, não dá para falar dessas coisas sem falar de Deus, não dá para trazer assunto Sim. sem falar, porque tá na gente. Então, eu vejo assim, quando você funciona, é tudo cooperando para o teu bem, né? E aí me veio também a imagem de uma rocha, né? Não tem aquela famosa Uhum. frase, tanto bate até que fura, mas só que a gente vai bater da maneira certa, né? Para entrar no objetivo certo, né? Quando a gente está fluindo, funcionando, né? É, mas é isso. Quando a gente flui, não tem para onde correr. Não tem. Você tenta fazer, você não se cansa, você não Não. se cansa. E eu falo para Dani, eu falo assim, cara, não tem como. É uma coisa que eu tenho falado muito esse ano. Eu falo, não tem como a gente aprender tanta coisa, a gente saber tanta coisa, e a gente vai fluindo nesse saber, porque são coisas, não são coisas aleatórias, tipo você fazer administração e fazer, sei lá, medicina, que são coisas distintas. Não, são coisas que a gente vai olhando, elas vão se complementando. São coisas Uhum. que, sabe quando a pessoa fala assim, ah, não vou usar essa faculdade para nada. E aí depois, lá na frente, você vê, caraca, eu estou usando isso para isso. Então não foi à toa, Verdade. né? Nada do que a gente faz é à toa, ninguém que a gente encontra à toa, e tudo contribui para esse fluir. E aí, eu não sei se você vai entrar nas perguntas que você colocou aí de como descobrir, né? Você quer, você pode falar. Não, Quer fala saber? você que você está vendo aí. Tá, então vamos lá. Você que está ouvindo esse podcast, esse assunto, se você chegou até aqui, e eu espero que você continue até o final, não desiste, que ainda tem muita coisa boa para vir. Eu vou te deixar algumas perguntas aqui para você já refletir. Então, anota no seu bloco de notas, se você estiver aí fazendo seu almoço no ônibus, pega um papel, dá um jeito aí. A primeira coisa é o que realmente te faz sentir vivo, né? O que que você ama fazer? O que 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 tá dentro de você que grita, né, de que você sente prazer? E aqui não existe julgamento, né? É o que você ama fazer. Foi o que eu falei, eu amo trabalhar com pessoas, desenvolver, falar de alguma coisa sobre isso. Então, o que que você ama? Fazer bolo, criar receita, né? Criar imagem, falar em público, não sei, mas você com certeza ama alguma coisa. Outra pergunta é: quando foi a última vez que você fez algo por paixão e não só por obrigação? Lembra, Du, você não só funcionou. Quando foi a última vez que você se viu fluindo em alguma coisa? E não necessariamente na área profissional, né? Em Não, qualquer área. qualquer área, tá? Aqui não tem limite. Eu trouxe um exemplo profissional porque acaba estando ali no meu dia a dia, né? E a gente, quando está empreendendo com negócio, a gente vai sempre tendo um olhar mais apurado para isso. E aí, essa é bem forte. Essa eu confesso que eu também fiquei refletindo sobre ela, que é a seguinte: você está tentando encaixar sua vida nos padrões que funcionam para outras pessoas ou Forte. está seguindo aquilo que ressoa, que grita, que bate com o seu próprio caminho, com a sua essência, né? Com a sua E verdade. essa aí vai confrontar muita gente. Vai, vai. Porque às vezes a gente está fazendo as coisas, a gente não se dá conta que a gente está construindo para o outro. Uhum, A uhum. gente não se dá conta. A Não, gente acha que a gente está fazendo porque a gente é legal, porque nós então cristãos, a gente tem a mania de achar que a gente está honrando.
E é uma linha muito Boa. tênue, muito Nossa, é tênue. verdade. É Que aí a verdade. gente fala assim, não, eu tô construindo, eu tô fazendo, porque isso é a honra. Não é, não é. Isso é verdade. Isso é verdade. Verdade verdadeira. Tô refletindo, hein? Verdade verdadeira, é. Verdade Cara, e aí, verdadeira. olha que triste. Lógico que Deus quer, assim, quando você fala, a primeira pergunta para mim o que vem para mim é servir. Eu vejo que tudo que eu faço envolve o servir. Eu acabo servindo a minha família, meus amigos, e eu sirvo com prazer. Não, não é algo pesado, não é algo que eu não estou trabalhando para os outros nesse Mas sentido. isso é o que você ama fazer ou é o que te faz sentir vivo, assim? Como é É que o que você me vê? faz sentir, quando eu vejo, eu já estou fazendo. Não é Entendi, algo pesado, entendeu? entendi, Só que entendi. hoje, depois de um tempo, eu consegui ver a diferença do servir porque eu quero servir, porque aquilo ali faz parte dos meus princípios e dos meus valores, do servir por obrigação. Uhum, uhum, E aí uhum. a gente confunde essa obrigação com a questão da honra, e aí a gente confunde achando que a gente está construindo para o reino, e na verdade a gente está construindo para os outros. E olha É, só, já vou trazer um gatilho aqui, um spoiler. Que vai ter um podcast que vai sair sobre isso. Já vou trazer um spoiler aí e a gente já deixou a agenda aí para você ver. Você sabia que tudo isso está ligado a um processo de validação do outro que tem total ligação com o sentimento de rejeição? descobri isso. Validação é um dos comportamentos que está diretamente ligado à rejeição. Então, já deixei um spoiler aí para você que está vendo e ouvindo esse podcast aqui, saber que essa semana ainda sai um episódio sobre esse tema também. Mas vamos voltar aqui para o funcionar e fluir. Você ouviu essas perguntas que eu deixei aqui? Vamos ver se a gente consegue também deixar elas anotadas na descrição desse podcast. Assim, uma coisa que eu aprendi na minha vida é tudo que você aprende, você precisa executar para saber se dá certo. Então, assim, vamos dizer que você faz um curso. Se você não coloca aquilo em prática, você nunca vai saber se deu certo ou não. Então, para você que está aí ouvindo esse podcast, anota essas perguntas e responde. Você não precisa mostrar isso para ninguém. Isso aqui é um exercício seu com você mesmo. Responde, porque quando a gente tem consciência e clareza, a gente está pronto para mudar. Enquanto a gente não tiver consciência e clareza daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente ama fazer, do que faz a gente sentir vivo, assim como a Carol falou, você nunca vai conseguir ir para nenhum outro lugar, né? Você está sempre, de repente, tentando ir pelo padrão ou pelo modelo que as pessoas acham que é o certo e que você tem que seguir, entendeu? Sim, perfeito. E aí, o que mais que a gente pode trazer nesse podcast aqui para quem está ouvindo? Eu achei engraçado que o assunto foi de fluir de rio, de funcionar de roda, para algo assim bem profundo e que confronta, né? E isso que você falou faz muito sentido, porque eu mesma, assim, eu fui confrontada do ano passado para esse ano em todas essas coisas, porque eu descobri que boa parte da minha vida eu estava sempre construindo algo para os outros sem pensar. E, e como eu gostava muito de agradar, né? Eu não pensava em mim, eu não pensava que se eu estava agradando porque eu queria agradar ou porque eu ia ganhar algo em troca com aquilo, um sorriso, um abraço, uma validação, que foi o que você falou, né? Uhum. E como é importante a gente se conhecer para a gente conseguir mudar, a gente reconhecer todos esses passos. Ah, se eu estou funcionando, se eu fui. Porque a gente cai na rotina, tá tudo tão acelerado, tudo tão Sim, rápido, que às vezes a gente não tem tempo. Na verdade, não é que a gente não tem tempo, a gente não cria esse tempo para fazer essa autoanálise e em prol da gente mesmo, em prol da gente mudar. E quão miserável vai ser essa vida se a gente sempre só funcionar. A gente nunca vai viver o melhor da vida, a gente nunca vai viver é, o ápice da vida, que é ver alguém também ser transformado.
Não é? Sim, Você sim. que trabalhou, que fala, que gosta de trabalhar com pessoas, que desenvolveu muitas pessoas, que pessoas te procuram para direcioná-las no âmbito de carreira, até a gente que eu sei que procura para a vida pessoal também, quando você vê Hum. a transformação dessa pessoa, quando você vê que a gente fala, saiu do ponto A e foi para o ponto B, como é que você se sente? E é algo que flui, é o que a gente sempre fala, assim, é tão fácil para mim. Hoje mesmo, assim, teve um exemplo de uma pessoa que me mandou áudio e falou, e aí eu ouvi tudo que ela tinha para falar e eu ajudei ela, assim, da melhor forma para estruturar o que ela precisava fazer, fiz ela refletir. E é uma coisa que flui em mim, não é pesado, é como é a gente batendo um papo aqui. E isso para mim é muito bom, porque é o que eu falo, assim, a gente não precisa. Uma das coisas que eu sempre falei na vida sobre liderança, você que é líder, que de repente está escutando esse podcast, e líder não é só aquele pessoal que tem time, né? Você lidera a sua casa, você lidera seus filhos, você lidera seu dia a dia e a sua própria vida. E liderança, para mim, sempre foi uma competência, é um comportamento de liderança, não é um cargo. Então, quando você flui nas coisas, as coisas passam a ser muito leve, né? Quando você entende a importância disso e aonde isso pode te levar, as coisas começam a ser muito leves porque está diretamente ligado com o seu propósito, com a sua essência, com os seus valores, com a sua verdade, e não se torna pesado. Que eu acho que tudo, por exemplo, uma roda é pesada, né? É. Então, tudo que funciona cria uma carga muito grande, né? É pesado para gente. É o tal do você está vivendo ou sobrevivendo. Sempre Sim. assim. É. E aí você acaba arrastando esse peso, né? Você usa uma Uhum. força que você não era para usar para aquilo. Você empurra muita coisa. Quantas coisas eu empurrei com a barriga, com medo de não ter, de não saber a decisão, de não tomar a decisão. E muitas das vezes a gente não vai saber mesmo. A gente tem que tomar para depois tomar a É decisão, isso. entender que aquilo ali tá funcionando, não está fazendo bem, porque cara, vai atingir outras áreas da sua vida, vai respingar nas pessoas que estão à sua volta, né? É uma É, decisão que só você pode tomar, mas que afeta todo mundo, né? E verdade. aí, quando você se toca que às vezes você não vai ter a resposta certa, você não vai ter o direcionamento, você não vai ter alguém te falando vai lá e faz, você vai ter que se arriscar, você vai ter que se movimentar para tentar entrar nesse ambiente do fluir e fazer as coisas irem, entrar nessa correnteza assim de que não se torne pesado e de que realmente flua, né? É verdade. Gente, esse podcast está bem profundo. A gente já foi aqui, ó, em vários lugares trazer, acho que é bom porque vai trazendo clareza para você que está ouvindo. Agora vamos lá, para a gente ir para o final e se deixar a gente fica aqui falando, ó, os assuntos vão fluindo, Vão, literalmente aqui entre a gente. E eu e Carol, a gente é assim, a gente começa no assunto, de repente a gente está do outro lado, assim, e vai fluindo. É muito engraçado isso na nossa vida como um todo. Mas vamos lá. Se tem uma coisa que a gente quer que você leve desse episódio, né, desse momento, é o seguinte: nem sempre o que funciona vai te trazer satisfação e realização. Eu acho que, por mais que seja uma estratégia, nem sempre isso vai te satisfazer ou te realizar. Mas quando você encontrar o que flui, né, encontra isso dentro de você, mesmo que seja desafiador, e vai ser desafiador, e é desafiador, a gente se já não for, tá errado. Se não for, tem alguma se coisa não, errada. se não for, tá errado. Isso vai te trazer uma sensação de propósito. Isso traz, as coisas se encaixam naturalmente. E a gente já pode até trazer o exemplo desse próprio podcast aqui, porque a gente fala disso há tanto tempo, só que a gente queria, acho que a gente estava dentro do modelo assim de, não, mas como é que a gente vai fazer? Mas o mercado faz assim, mas existe esse padrão, mas existe não sei o quê. Na hora que a gente decidiu, falar, vamos fazer da forma que a gente tem, do nosso jeito, com leveza, a gente não precisa seguir, imitar ninguém e tal, a coisa tá fluindo, certo? Uhum, sim, e corta mais, corta primeiro aqui, né? Muda primeiro aqui, muda, por exemplo, o fato da exposição, esse que a gente faz
quando a gente for, o modelo que a gente decidiu Uhum. seguir, é sempre soltar um episódio nós duas e depois dois episódios, um só com a Dani e um só comigo, porque a gente está pensando em coisas diferentes, apesar de estar no mesmo momento da vida, mas em reflexões do nosso dia a dia que a gente quer Sim. compartilhar com vocês e a gente vai soltando esses episódios aí. Mas até o fato da gente decidir gravar, se expor aqui, também é uma mudança. É deixar fluir, é um romper, É. é desconfortável, é um medo Sim, de julgamento, um juízo de até valor. de assuntos da nossa vida, né? Que a gente Sim, acaba trazendo aqui, abrindo como exemplo, porque foi o que a Carol falou. Antes, corta aqui. Então, não corta. faz sentido eu trazer nada aqui que eu já não tenha vivido, que eu não tenho experiência ou que eu não tenha autoridade para falar sobre isso, porque a gente Porque já sofreu. a autoridade ela traz verdade, né? Ela Sim. traz. A gente não tem um script aqui. Eu falei para Dani, falei, Não. Dani, não vamos. A gente pode até pontuar alguma coisa e tudo mais para não esquecer, mas vamos fazer leve, vamos fazer igual a gente faz, como se a gente estivesse tomando um café. Inclusive, a gente às vezes sempre traz um cafezinho aqui, para ser o nosso bate-papo mesmo. A gente tem essa vontade de botar esse podcast em prática há muito tempo. Só que na nossa cabeça ia ser um podcast voltado para trabalho. E eu acho que Exatamente. foi até por isso que demorou, né? Porque a gente não Verdade. sabia qual era o assunto que a gente ia trazer. Porque a gente sabe fazer tanta coisa que eu falei assim: qual vai ser o assunto? Vai ser sobre bastidor, vai ser sobre consultoria, vai ser sobre processo administrativo, RH, enfim. E aí foi que a gente chegou à conclusão, falou, cara, a gente precisa fazer um bate-papo nosso, até para a gente organizar nossas ideias, a gente se confrontar, a gente estudar, a gente trazer temas novos, refletir mesmo, porque eu não sei vocês, mas existe tanta gente fútil, tanto assunto fútil, que é até difícil de você conversar com uma pessoa hoje em dia, porque nada constrói. É tudo ou é muito pro ego, ou é algo que não vai levar você a lugar nenhum, e aí você não quer nem falar, você quer se isolar. Então, É verdade. esse é um ambiente que a gente trouxe, e a gente quer que vocês interajam, que vocês comentem, que vocês coloquem a frase é, que mais teve impacto, compartilha nos stories de você, tira um print aí, compartilha com as amigas de vocês, porque eu tenho certeza que se cortou na gente, vai fazer sentido para você, em algum momento aí da sua vida, com certeza você vai lembrar de alguma coisa e com certeza vai fazer sentido para quem você for compartilhar, não é não, Dani? E olha que legal, a gente está falando sobre isso e acabou de chegar uma mensagem aqui no meu direct de uma pessoa que está ouvindo o podcast agora e que depois vai mandar o feedback. Então, realmente, podcast hoje é uma ferramenta de conhecimento e desenvolvimento, e quanto mais retorno de feedback a gente, até mesmo de assunto que você gostaria que a gente trouxesse aqui, você trazer, isso vai tornando mais rica a experiência, né? Porque é uma troca. Aqui não existe julgamento, nem eu tô certa, eu tô errada. É uma troca para que a gente vá evoluindo em conjunto. Bom, nós vamos caminhar aqui para o final, senão realmente a gente vai ficar aqui. Para finalizar, o que eu quero deixar para você é: não tenha medo de mudar a rota. Não tenha medo, né, de buscar aquilo que faz sentido para você. Pode até ser que o caminho ali para encontrar o fluir vai te exigir coragem, vai te exigir sair da zona de conforto, vai exigir que você aprenda a dizer não, vai exigir que você se posicione, mas o resultado, eu posso te garantir, vai ser satisfatório para você. Entendeu? Você vai literalmente fluir quando você se posicionar, aprender a dizer não, ter coragem, né? Fazer aquilo que precisa ser feito. E aí você vai perceber que o fluir vai ser leve e natural para você. Perfeito. Mais alguma coisa, Carol, que você queira contribuir, deixar aqui de mensagem final para gente? Se eu puder falar uma coisa que ficou de todo esse episódio, é que se nada disso te confrontar, alguma coisa está errada aí, entendeu? Se nada disso te levar para um lugar de construção, lugar de mudança, e tem uma frase, eu não sei muito bem se essa frase é dessa forma, mas uma vez eu ouvi alguém falando, eu vi em algum lugar, que é
que é mais ou menos assim: as pessoas mais sábias são aquelas que têm coragem de mudar de opinião. Porque às vezes a gente fica muito engessado ou com vergonha de tipo assim, eu tinha essa opinião e agora eu não tenho mais, eu mudei de opinião e eu tô indo, Maria vai com as outras, ou então eu sou uma pessoa que não tenho confiança. Lógico, você tem que mudar de opinião com base no que você está fazendo, mas essa mudança tem que te construir alguma coisa, tem que te levar a alguma coisa. Imagine você ficar com uma opinião errada a vida toda. Você querer sair daquilo e não sai porque você não quer ser vulnerável, você não quer que ninguém saiba, você não quer dar o braço a torcer por vaidade, por orgulho. E aí isso Era só uma frase, gente, que ela ia isso é falar. um tema para um outro podcast, que senão vai ficar muito tempo. Mas se eu puder trazer para você uma reflexão, é isso. Mude de opinião, sim, se isso for te levar para um lugar de crescimento. E se nada do que a gente falou aqui não está te confrontando, algo tem de errado. É a mesma pessoa falar assim: qual é a tua qualidade? Eu sou humilde. Só o fato dela falar que é humilde, ela já não é humilde. Entendeu? Verdade. Né? Muito bom. Bom, esse podcast foi riquíssimo, foi leve, né? Eu falei para Dani, de tudo que a gente for fazer, seja no trabalho, seja a decisão de fazer o podcast, que seja algo leve. Não só divertido, mas que seja algo leve, que seja a gente, né? E aí, um recadinho que eu queria dar sobre o podcast, já que a gente está caminhando para o final, é que a gente está disponibilizando na nossa rede social, no nosso Instagram, no meu, ACN Dantas, e no da Dani, que é o quê, Dani? @DanieleNovaes_Santos. A gente disponibiliza toda terça-feira a agenda da semana. Então, toda quarta-feira, 9 horas da manhã, sempre às 9. Toda quarta-feira vai sair o nosso podcast junto. Toda sexta sai o meu. E toda segunda sai o da Dani. O da Dani sempre vai ser uma porradinha para você começar a segunda-feira bem assim, esperto, entendeu? Bem esperto, bem reflexivo. Mas é isso, você saber que a gente coloca essa agenda para você já esperar e já pensar no que a gente vai trazer aí. E sempre às 9 horas, às 9 ou 8? Acho que é Agora, às 8. eu acho que é 8. Corrigindo, é sempre 8. às 8 horas para você começar o seu dia. E lembra que o podcast é uma maneira fácil de você ouvir, fácil de você atualizar, de aprender. Você pode botar no carro, você não precisa nem ver a gente, mas você pode ouvir e depois refletir, depois comentar, divulgar, enfim. Você não é algo, a gente quis trazer aqui uma reflexão, uma ferramenta prática que você possa usar em qualquer lugar, onde você for, e que construa na sua vida. Fechada. Pessoal, muito obrigada por vocês terem nos acompanhado até aqui. Se você ficou até aqui e se esse episódio realmente te fez pensar de forma diferente, compartilhe com alguém que você saiba que precisa ouvir essa mensagem. A gente se vê no próximo episódio. Segue as nossas redes sociais, compartilha, comenta esse podcast e não deixe de vir aqui aprender, simplesmente aprender. Combinado? Até lá! Siga em frente e busque sempre aquilo que faz o seu coração fluir. Um beijo para vocês, até mais e fiquem com Deus. Beijo, gente. E aí eu quero saber de vocês. E aí, faz sentido? Comenta aí e até a próxima.